Bom, quando a Márcia resolve usar a liberdade dela, acontece algo chamado leucemia. Então, cara, quando você faz alguma coisa pensando estar fazendo uso da tua liberdade e acontece uma catástrofe na tua vida, é justamente isso. Você está indo contra as opções estipuladas da liberdade, da suposta liberdade. Ou seja, você não é castigado porque existe um Deus malévolo que fica observando tudo e todos e castigando quem não faz o que ele quer que faça. O que ocorre é uma coisa muito simples. É um processo orgânico. Da mesma forma que as hemácias ficam esclerosadas e desenvolvem um verdadeiro câncer, né? A leucemia é um câncer no sangue. Da mesma forma que acontece isso por elas terem feito um uso da liberdade delas, do pseudo-livre-arbítrio delas, da mesma forma que elas tiveram esse resultado catastrófico, você teve um resultado catastrófico também, entendeu? Porque você foi incongruente perante essa organicidade universal que realmente existe. Talvez essa seja a única lei que existe no universo, a lei da organicidade universal. Então, a nossa suposta liberdade está sempre dentro de um raio de atuação, está sempre dentro de possibilidades pré-determinadas e finitas. Você não pode realmente fazer o que você quiser. Você não tem liberdade alguma perante a existência. Nunca existiu liberdade. Nunca existiu nenhum ser realmente autônomo dentro desse universo. Existem regras, né? Existem todas essas raias aí, todas essas linhas invisíveis que estão sempre te deixando dentro de alguma determinada estrada, né? Dentro de alguma determinada forma. Quando você ultrapassa essa forma, você dilui a si mesmo e ocorrem coisas não muito agradáveis. Então, ao menos para mim, essa é apenas a minha visão, o livre-arbítrio é uma farsa, é uma ilusão. Ninguém tem livre-arbítrio. Pelo simples motivo que o livre-arbítrio inexiste. É uma coisa irreal, não existe. O que existe é apenas um conceito, né? Uma hipótese de livre-arbítrio, de liberdade. Mas quando a gente analisa, quando a gente filosofa, quando a gente reflete e entende, compreende o que está por trás disso, a gente vê que livre-arbítrio é um conto de fadas, não existe. Bom, agora eu quero falar sobre uma coisa também que nós temos acreditado durante vários milênios. É sobre a necessidade de reencarnar. Será que realmente temos essa necessidade de reencarnar? Será que realmente temos essa real necessidade da pluralidade das existências? Será que realmente nós temos que ficar toda hora indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, habitando um corpo físico totalmente limitado, numa realidade incrivelmente medíocre e limitada também? Será que realmente temos que fazer isso? Será que nós realmente temos que fazer as pazes com espíritos que nos detestam? Será que realmente temos que nascer sobre o mesmo teto de pessoas que nos detestam? Será que nós realmente temos que conviver com nossos inimigos? Eu acho isso uma coisa totalmente sem sentido, sem fundamento. Embora, claro, exista uma vasta literatura com explicações muito bem elaboradas e plausíveis sobre isso, mas ainda assim é algo que eu não consigo digerir. Claro, essa é somente a minha visão também, tá? Não estou dando nenhuma verdade inexorável. Uma coisa difícil de digerir. Você tem que conviver com o inimigo. Cara, se a pessoa não vai com a tua cara, a melhor coisa que você pode fazer
é tentar se afastar o máximo possível dela, interagir o menos possível. Tem essa de fazer as pazes, de reconciliar, de queimar o karma. Cara, se a pessoa não tá nem aí pra você, se a pessoa só quer ver o teu mal, foda-se. Não tem essa de fazer, entendeu? Refazer as pazes. Claro, você agiu de má fé com uma pessoa, você errou com ela, vai lá, pede uma desculpa e tal. Agora você tem que ficar reencarnando pra refazer os laços. Às vezes você nasce filho de um cara que te fez um mal que te custou, assim, milênios de feridas, entendeu? Uma pessoa que te desencadeou processos terríveis, angústias incríveis. E a suposta espiritualidade te bota para renascer como filho, como neto, como pai dessa pessoa, desse espírito. Tá aí, algo a se pensar, algo a se refletir. Será que isso realmente funciona? Pelo que eu vejo aí, não funciona muito bem não, cara. Aí a pessoa fica tendo que renascer incontáveis vezes próximo daquelas pessoas que detestam ela e que ela também as detesta. Aí você tem que ficar dentro desse inferno, né? Convivendo com mais sombras do que luz. Não vejo muita inteligência em cima disso não, mas fica essa questão no ar. Será que realmente existe esse conceito de reencarnação? Será que nós realmente necessitamos ficar toda hora reencarnando nisso? Ou será que existe alguma outra coisa por trás que não nos é revelada e é velada sob esse conceito de necessidade de reencarnar? Pode ser que estejam nos manipulando nessa ideia também. Existe a possibilidade de que da mesma forma que no plano físico nós sofremos intensas manipulações diárias, quem garante que no mundo espiritual isso não ocorra também? Quem garante que não somos iludidos nessa ideia de reencarnação, de que precisamos voltar para fazer as pazes com pessoas que só nos causam sofrimento? Porque é o seguinte, eu tenho uma certa teoria conspiratória sobre isso. Os seres que regem esse mundo, que escravizam esse mundo, eles precisam de escravos, né? Eles precisam manter os escravos. Porque se uma pessoa não reencarna, fica mais complicado de escravizá-la, de mantê-la dentro da engrenagem, de continuar a alimentação da maquinária através daquela vida escravizada, entendeu? Então, eles precisam manter uma certa quantidade de pessoas, de escravos no plano físico, a fim de perpetuar o sistema, né? Desculpa. A fim de perpetuar isso que dá a fumar, não fumem. Então eles precisam manter as pessoas encarnadas, reencarnando toda hora, porque eles precisam ter uma massa no plano físico, eles precisam ter uma certa quantidade de escravos presentes no corpo físico, entendeu? Então creio eu que muitas das reencarnações que acontecem são visando isso, não tem nada a ver com buscar luz para aprimoramento, para ensinar, para aprender. Cara, o sofrimento não ensina nada. Não é preciso você sofrer para aprender alguma coisa. Você não precisa ter que mastigar espinho para digerir flor. Você não precisa pôr a mão no fogo para se purificar. O sofrimento é uma merda. Não ensina nada a ninguém. Pode até ensinar, só que de uma forma horrível. Para mim é possível sim aprender sem o sofrimento. O sofrimento não é necessário. É uma burrice. E tudo indica que seja mais uma das incontáveis falsas crenças que nos enfiaram goela abaixo e a gente aceitou. Da mesma forma, o karma, o conceito de karma. É óbvio que existe uma energia cíclica em tudo o que a gente faz, em todas as nossas ações. Há sempre
é sempre um efeito, né? Para toda causa há sempre um efeito. É óbvio que se você chutar uma pedra, o efeito será a dor no teu pé. Aquilo volta para você. E na nossa vida diária a gente percebe que quando a gente faz alguma coisa ruim para alguém, aquilo volta. Você pode estar inconsciente desse processo, você pode não perceber, mas aquilo volta. Por isso que às vezes você encontra tantas pessoas se queixando da vida, falando: ah, sou uma pessoa tão boa, por que isso está acontecendo comigo? Porque ela está inconsciente, né? 99% da população humana da Terra é totalmente consciente de basicamente tudo. Então é muito provável que ela tenha feito uma merda para alguém e aquela energia voltou para ela, porque existe um processo cíclico. Não sei muito bem descrever como funciona isso, mas existe uma certa sincronicidade no universo que te faz viver aquilo que você planta. Isso realmente existe, cara. Bastante provas aí. Da mesma forma como você faz uma coisa boa para uma pessoa, aquilo volta para você, entendeu? Às vezes, sei lá, comigo, por exemplo, tantas e tantas situações que eu já me vi enfiado em verdadeiras enrascadas, em furadas assim, sinistras. E do nada me apareceu uma pessoa, como um anjo até, e me ajudou assim a sair da beira da morte, sabe? Às vezes você tá perto da luz, mas muitas vezes você tá na beira da morte também. E te aparecem pessoas assim que te estendem a mão, cara, que você nem no momento vê aquilo como um verdadeiro milagre, mas milagre não existe, né? O que existe são semeaduras e colheitas. Então tá aí. Mas e o karma? Será que realmente tem esse negócio de karma, velho? Será que realmente você fica milênios preso a uma dívida? Ao meu ver, essa é uma outra falsa crença que embutiram na nossa sociedade por culpa, né? Sentimento de culpa. Sentimento de culpa aprisiona muito as pessoas. Te deixa muito castrado, né? Te deixa muito manipulável. Então, o karma realmente existe, conforme eu falei, né? Mas ele tem sido usado como um instrumento de manipulação. É provável que quando você desencarne, eles te mostrem, esses seres aí sinistros, eles te mostrem um monte de coisa horrível que você fez, desprezem totalmente as coisas boas, que é basicamente o que acontece aqui na Terra, né? As pessoas, elas só olham o defeito, né? Elas olham muito mais o defeito do que as qualidades da pessoa. Você pode fazer 1 trilhão de boas ações. Se você tiver apenas uma única coisinha errada, um único defeito, apenas aquele defeito será glorificado. Todas as coisas a fim de perpetuar o sistema, né? Desculpa. A fim de perpetuar isso que dá a fumar, não fumem. Então eles precisam manter as pessoas encarnadas, reencarnando toda hora, porque eles precisam ter uma massa no plano físico, eles precisam ter uma certa quantidade de escravos presentes no corpo físico, entendeu? Então creio eu que muitas das reencarnações que acontecem são visando isso, não tem nada a ver com buscar luz para aprimoramento, para ensinar, para aprender. Cara, o sofrimento não ensina nada. Não é preciso você sofrer para aprender alguma coisa. Você não precisa ter que mastigar espinho para digerir flor. Você não precisa pôr a mão no fogo para se purificar. O sofrimento é uma merda. Não ensina nada a ninguém. Pode até ensinar, só que de uma forma horrível. Para mim é possível sim aprender sem um sofrimento. O sofrimento não é necessário. É uma burrice. E tudo indica que seja mais uma das incontáveis falsas crenças que nos enfiaram goela abaixo e a gente aceitou. Da mesma forma, o karma, o conceito de karma. É óbvio que existe uma energia cíclica em tudo o que a gente faz, em todas as nossas ações. Há sempre
há sempre um efeito, né? Para toda causa há sempre um efeito. É óbvio que se você chutar uma pedra, o efeito será a dor no teu pé. Aquilo volta para você. E na nossa vida diária a gente percebe que quando a gente faz alguma coisa ruim para alguém, aquilo volta. Você pode estar inconsciente desse processo, você pode não perceber, mas aquilo volta. Por isso que às vezes você encontra tantas pessoas se queixando da vida, falando: ah, sou uma pessoa tão boa, por que isso está acontecendo comigo? Porque ela está inconsciente, né? 99% da população humana da Terra é totalmente consciente de basicamente tudo. Então é muito provável que ela tenha feito uma merda pra alguém e aquela energia voltou pra ela, porque existe um processo cíclico. Não sei muito bem descrever como funciona isso, mas existe uma certa sincronicidade no universo que te faz viver aquilo que você planta. Isso realmente existe, cara. Bastante provas aí. Da mesma forma como você faz uma coisa boa pra uma pessoa, aquilo volta pra você, entendeu? Às vezes, sei lá, comigo, por exemplo, tantas e tantas situações que eu já me vi enfiado em verdadeiras enrascadas, em furadas assim, sinistras. E do nada me apareceu uma pessoa, como um anjo até, e me ajudou assim a sair da beira da morte, sabe? Às vezes você tá perto da luz, mas muitas vezes você tá na beira da morte também. E te aparecem pessoas assim que te estendem a mão, cara, que você nem no momento vê aquilo como um verdadeiro milagre, mas milagre não existe, né? O que existe são semeaduras e colheitas. Então tá aí. Mas e o karma? Será que realmente tem esse negócio de karma, velho? Será que realmente você fica milênios preso a uma dívida? Ao meu ver, essa é uma outra falsa crença que embutiram na nossa sociedade por culpa, né? Sentimento de culpa. Sentimento de culpa aprisiona muito as pessoas. Te deixa muito castrado, né? Te deixa muito manipulável. Então, o karma realmente existe, conforme eu falei, né? Mas ele tem sido usado como um instrumento de manipulação. É provável que quando você desencarne, eles te mostrem, esses seres aí sinistros, eles te mostrem um monte de coisa horrível que você fez, desprezem totalmente as coisas boas, que é basicamente o que acontece aqui na Terra, né? As pessoas, elas só olham o defeito, né? Elas olham muito mais o defeito do que as qualidades da pessoa. Você pode fazer 1 trilhão de boas ações. Se você tiver apenas uma única coisinha errada, um único defeito, apenas aquele defeito será glorificado. Todas as coisas boas suas são deletadas. Então é muito provável que a espiritualidade sim. Porque o que acontece? É muito fácil você ludibriar um ser humano, cara. Porque tá todo mundo cego. Primeiro que você reencarnando, você esquece de tudo. Isso já é uma outra coisa totalmente sem sentido. Claro, existem muitas explicações plausíveis sobre o porquê que você esquece, porque você não consegue acessar suas memórias. Mas mesmo assim, cara, a gente tem que lembrar de quem nós somos. Como pode você não lembrar, você não saber quem você é? Isso te torna uma presa fácil, cara. É como se fosse você dormir e acordar numa ilha que você não faz a menor ideia de onde seja, onde esteja. Você acorda e você não sabe por que você está ali, para que você está ali, como você veio parar ali, e o que é pior, você não lembra nem quem é você. Você não lembra sobre si mesmo. Então você fica uma presa muito fácil. Uma presa muito fácil. Eu discordo com essa coisa aí da gente ter que esquecer, de que é bom não lembrar, de que o que vale é o agora. Cara, o passado, ao contrário do que muitos dizem, o passado é importante. Não é só o presente, entendeu? Claro que estar no presente é uma coisa importantíssima,
Mas o passado, ele não é uma merda. O passado é importante porque a compreensão do passado te ajuda a entender o presente de modo a construir um futuro. Quando você desconhece totalmente o teu passado, o teu presente vira uma coisa totalmente sem sentido nenhum e o futuro uma coisa assombrosamente incerta, né? Porque você não entende o teu presente, você não sabe o que você está fazendo, por que você está vivendo. Então você não sabe o que você viverá, entendeu? E pode ser que essa coisa da gente esquecer seja uma outra manipulação sinistra aí, para nos manter ainda mais aprisionados nessa prisão da matéria física e consequentemente escravos, perpetuar a escravidão aqui nesse planeta. Ou seja, eles muito provavelmente iludem os espíritos que vão reencarnar de que de que a isenção das memórias é uma coisa boa. Eles devem forjar alguma coisa ludibriando a pessoa de que se esquecer de tudo será uma coisa boa para ela, porque é assim assado e tal.